Olá, tudo bem? Muito boa noite. Boa noite para você. Nós estamos chegando com o Boa Noite Goiás, programa em que a gente leva até você, de terça a quinta-feira, assuntos do dia para que você possa participar e discutir. Hoje, já antecipo para você que não haverá possibilidade de você participar, porque esse programa está sendo gravado por conta da transmissão dos jogos do Campeonato Goiano de Futebol, que ocupam esse horário tradicional do Boa Noite Goiás. Então, a gente vai ao ar depois dos jogos, mas a gente ainda assim não deixa de discutir assuntos do dia, assuntos dos dias recentes e futuros também. E o assunto que a gente vai colocar em discussão no dia de hoje são as duas propostas de emenda à Constituição que estão tramitando na Câmara dos Deputados em Brasília, que tratam de mudanças de alteração na jornada de trabalho dos trabalhadores brasileiros. Uma dessas propostas quer que haja uma redução maior ainda do descanso do servidor e outra é mais radical ainda. A gente vai discutir essas questões com detalhes a partir de agora, aqui no estúdio com os nossos convidados. Eu começo trazendo até você, telespectador, uma pessoa que é fundamental, as duas são fundamentais para essa discussão. Mas primeiro, ali na ponta, porque se a jornada de trabalho for alterada sem haver qualquer tipo de flexibilidade, de flexibilização e de entendimento entre as partes, o que é que vai acontecer, por exemplo, com o comércio, onde se abrigam milhares e serão milhões, milhões e milhões de servidores ali nessa área de vendas. A gente vai querer saber as consequências de cada uma dessas propostas de emenda à Constituição, querer saber a opinião do presidente da FEComércio, aqui de Goiás, que é o presidente da Federação do Comércio do Estado de Goiás, Marcelo Baiocchi. Tudo bem, presidente? Boa noite. Tudo bom, boa noite, Paulo. Muito obrigado pelo convite. Me sinto lisonjeado para tratar de um tema tão importante para o Brasil. E, sem dúvida, precisa, nessa hora, de muita parcimônia, muita negociação para que todos possam usufruir de uma boa medida e não que venha atrapalhar mais ainda o mundo do setor produtivo. Ok, quer dizer, a gente está vendo aqui que nós vamos ter representada essa ponta dessa questão, lá na frente, na prática. Só que a teoria está sendo discutida agora, e teoria é questão de lei. E lei é artigo de primeira para esse nosso outro convidado, que é o doutor Danúbio Remy, ele que é advogado eleitoralista, mas é advogado, é o homem da lei também, vai entender melhor para nós, decifrar melhor para nós esses significados dessas propostas que estão em discussão lá em Brasília. Tudo bem, doutor Danúbio? Boa noite. Boa noite, Paulo, a todos os telespectadores, a satisfação. Está aqui para poder falar um pouco sobre algo que vai impactar tanto a vida dos trabalhadores, como dos comerciantes, dos empresários, industriais, e poder trazer uma análise jurídica sobre essa matéria que está tramitando na Câmara dos Deputados. Ok. Então, mais uma vez, informo a você, telespectador, e peço desculpas, mas é porque a gente transmitiu no horário do programa Boa Noite Goiás, que é 19h30 até 20h30, a gente estava transmitindo um jogo de futebol. E nesse horário, então, a gente ficou de fora, você não pode participar porque o programa está indo ao ar depois dos jogos, lá bem tarde, mas é bom que você assista, porque o impacto sobre você, seja você servidor, trabalhador ou não, vai ser grande, vai impactar todo mundo, porque querendo ou não, trabalhando ou não no comércio, na indústria, seja onde for, nos serviços, você vai às compras e na hora de ir às compras, com certeza, isso é capital, com certeza você vai sentir o reflexo de um possível quase lógico aumento de preços que vai acontecer sobre as mercadorias, porque esse custo não será o governo que vai pagar, será vocês. Teremos nós que teremos que tirar dinheiro do bolso para bancar possíveis novas contratações das empresas para poder atingir a sua produtividade como se espera. Então, Boa Noite Goiás, já está no ar. Bem, já começamos então a discussão sobre essas PECs que estão lá em Brasília. São duas, a PEC 8/25, que é da deputada Érica Hilton, que propõe mudança imediata na relação de trabalho. E também a PEC 221/19, que é do deputado Reginaldo Lopes, que prevê, além das mudanças, uma transição que seria muito mais tranquila de 10 anos. Entre a mais acelerada e a mais devagar, eu pergunto aos olhos da lei, aos olhos do legislador, doutor Danúbio Remy, se o senhor tivesse lá na Câmara dos Deputados, naturalmente o senhor tem conhecimento dessas PECs, explique para a gente, o senhor como homem da lei, explique para a gente rapidamente, em 3 linhazinhas de cada uma,
o que diz uma e o que diz a outra? Não, primeiramente, a gente tem que analisar que a PEC é uma emenda constitucional. Então, você vai estar alterando a estrutura máxima do país, que é a Constituição da República, lá no artigo 7º, onde dá as garantias sociais. Então, nós estamos mexendo na estrutura central. Aí nós temos a primeira PEC, que é a PEC número 8/2025, que ela vem exatamente já mudando a jornada de trabalho de 6x1 para 4x3, ou seja, o trabalhador, fazendo uma conta de padaria muito simples aqui, Paulo, ele deixaria de trabalhar 6 dias da semana, 44 horas semanais, para poder trabalhar 36 horas semanais. E a fundamentação que se tem é com base na dignidade da pessoa humana, mais conforto, mais qualidade de vida para o trabalhador, sem olhar a outra ponta que nós temos, que é quem move a economia do país. Por outro lado, já essa proposta de transição, né? Fazer uma transição para que respeite o que nós temos hoje de 6x1, mas que vai fazendo a transição gradual até que a gente possa alcançar também esse 4x3 e diminuir a jornada de trabalho. E aí a gente joga a bola para quem entende, que é a outra ponta, que é quem move a economia do Estado, do país, para poder analisar. Isso é benéfico ou não? Isso vai gerar mais postos de trabalho? Isso vai gerar benefício ou vai tirar a liberdade do próprio trabalhador de poder definir a sua jornada de trabalho e ter essa liberdade que foi conquistada recentemente, já em 2017, com a última reforma, entre o ajuste coletivo das partes. Então, esse tirar dessa liberdade é o que é o ponto central que se discute nas duas PECs. No caso, então, a outra ponta é aqui, o consumo. Outro ponto é a geração de emprego, o consumo, é quem move o país, que é a economia. Doutor Marcelo Baioc, presidente da Federação do Comércio do Estado de Goiás. O senhor apoia pelo menos uma dessas duas propostas ou pelo senhor ficaria tudo do mesmo jeito? O que é que o senhor prefere, como representante aqui dos seus colegas empresários? Paulo, objetivamente falando, respondendo a sua pergunta, nós apoiamos sim a flexibilização da relação de trabalho. Mas o que nós precisamos é nos ater, como muito bem colocou o doutor Danúbio, ao custo que vai ser as propostas que estão postas, né? Uma 4x3, outra 5x2, mas todas elas diminuindo a carga horária. Não tem como um comércio, uma indústria, qualquer atividade econômica, diminuir seu tempo de trabalho, continuando produzindo a mesma quantidade para entregar no mesmo preço ao consumidor. Então, se houver qualquer alteração nessa relação de trabalho, diminuindo dias de trabalho, diminuindo a hora trabalhada, com certeza vai ser repassado ao produto. Aqui tem um estudo, Paulo, que é bom a gente fazer a comparação. Recentemente, os países europeus diminuíram a carga horária de 44 para 40. Houve um aumento de 9,2% no custo por hora trabalhada, uma queda de 1,7% no emprego e uma redução de 3,2% nas vendas e um aumento de 7,9% na produtividade por hora trabalhada. Então, não são questões assim de fazermos algumas conjecturas, mas se nós observarmos países onde já houve a redução da carga horária trabalhada, houve um reflexo direto na economia que gera aumento de inflação, que gera desemprego, ou vai ter que gerar um incentivo muito grande para que alguns tipos de empresas continuem produzindo como vinha. Tá, mas no caso local nosso, Brasil, o que é que o senhor defenderia? Das duas propostas, qual seria a menos danosa, digamos assim, para a economia? A menos danosa é manter como está, 6x1, 44 horas trabalhadas. Até porque 6x1 é uma escala que não foi inventada por homem. Se você pegar a Bíblia, Deus criou o homem 6 dias e descansou 1. Então é algo milenar, né? Eu não sei quantos milênios tem isso. Então é natural do homem sempre ter um dia de descanso, um dia sabático para ele poder descansar. Agora, quando o legislador imagina em diminuir dias trabalhados, vai dar melhor condição de vida para o empregado, eu penso que há um engano nisso, porque as empresas vão ter que ajustar turnos de trabalho e com certeza as pessoas trabalharão 3, 4 dias no emprego e irão trabalhar outros 3 dias em outro emprego para compensar salários e ganhos. Isso a gente já vê hoje, já né? vê. Com algumas categorias, como policiais, por exemplo. 12 exemplo. por 36 que trabalha dia sim, dia não, ele pega 2 trabalhos, 12 por 36 para poder ter renda.
Está trabalhando todos os dias 12 horas. Isso, né? Enfermeiros em 2 empregos, e às vezes trabalham no estado e no município, ou no particular e num público, e a gente vê que não é proibindo uma escala maior que vai dar mais qualidade de vida, mas muito pelo contrário. Como o doutor Danúbio colocou, dá liberdade para empregado e empregador, como a última alteração que foi feita, para que negocie entre as partes e valorize o bom empregado para receber o que ele é justo. Está na teoria, doutor Danúbio. Então, como disse aqui Marcelo Baiocchi, na teoria seria maravilhoso, né? Se o trabalhador pudesse ter mais dias de folga, conviver com a família, aquela história toda. Mas, na prática, o senhor teme que isso possa acontecer? Veja bem, uma das fundamentações é essa qualidade de vida, né? Que poderia ter mais consumo no turismo, teria mais consumo no lazer, teria mais consumo na educação. Mas qual é o trabalhador que vai estar lá para produzir esse próprio consumo? Então, a própria PEC, ela gira em torno dela mesmo. E outra coisa, tantos feriados que nós temos nesse país, nós vamos entrar agora no carnaval. Eu acho um absurdo. Nós somos um país com a característica de um povo ordeiro e trabalhador. Você tirar essa característica do país que está crescendo o PIB, não tem fundamentação. Pessoas querendo trabalhar, pessoas que... eu mesmo, eu trabalho mais de 10, 12 horas por dia. E assim... Tá igual, isso 7 dias da semana? 7 dias da semana. Igual o pessoal fala na Assembleia, não trabalha nada. Nós, lá na Assembleia Legislativa, nós trabalhamos 14, 16 horas, porque o presidente não permite que a direção da Assembleia, as outras pessoas, não façam um trabalho firme, coeso, e isso não tem nada a ver com a relação de trabalho. Então, assim, é muito importante a gente analisar por esse ponto. As justificativas que são colocadas não são plausíveis. Eles estão querendo tirar 3 dias, sendo que existe hoje 1 dia e meio. Na verdade, são 44 horas de trabalho. Então, a partir do sábado, ao meio-dia, as pessoas não trabalham. Então, hoje tem 1 dia e meio. Eles estão querendo dobrar isso para que seja 3 dias ou para que diminua de 8 horas para 7 horas o trabalho. Vão diminuir, na verdade, de 44 horas para 36. Essa escala de trabalho, eu não vejo uma fundamentação sociológica, política, financeira, e que ela se fundamente. E levando em consideração também o fato levantado pelo Marcelo, a questão de produtividade, né? O senhor falou sobre isso também na sua fala anterior, e hoje, quer dizer, não por acaso, tem dados aqui da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, que mostra que o Brasil é o 94º país mais produtivo do mundo, considerando uma lista de 184 nações e territórios. Quer dizer, de 184, o Brasil está lá em 94. Quer dizer, está no meio ali. Não está entre os países mais produtivos, inclusive fica atrás de países, quer ver, vou ver aqui, como Cuba, como Suriname, como Argentina, Chile, Uruguai, Rússia, Portugal, Arábia, Itália e, claro, os grandes, né? França, Alemanha, Estados Unidos, Dinamarca, Noruega e Irlanda. Quer dizer, o Brasil já tem uma produtividade que não é das melhores. E com essa alteração, diz-se que a produtividade seria maior se a pessoa tivesse um pouco mais de descanso. O senhor concorda com essa teoria ou, ao contrário, a produtividade vai ser menor, tendo em vista também isso que o senhor levantou? A pessoa vai trabalhar em outro emprego também. Isso ajuda ou piora a produtividade? Alguns dados aqui importantes, Paulo, que vêm ilustrar o que você está afirmando aí, lendo aí. Nos Estados Unidos, um trabalhador produz de 75 a 80 dólares hora. Na Europa, na Espanha e na Itália, de 50 a 60 dólares. Alemanha, França, Holanda, de 65 a 75. Japão, de 50 a 55. No Brasil, o trabalhador produz de 20 a 25 dólares. É praticamente 25% que um trabalhador americano produz. Lógico que nisso aí está envolvido tecnologia, treinamento, capacitação. Mas a hora que nós diminuirmos o tempo dele de trabalho, se nós estamos falando em diminuir 10 a 20% de tempo de trabalho, isso vai reduzir também. Se ele hoje produz até 25 dólares por hora, ele vai passar a produzir 20. Nós vamos ficar, em relação aos outros países, com muito mais deficiência e vamos ser muito menos competitivos. Os senhores estão sendo ouvidos, os senhores, eu digo, empresários, empregadores, estão sendo ouvidos nisso? Alguém se interessou em ouvir os senhores? Alguém de lá, de Brasília? As entidades patronais nacionais, que são as confederações, CNI, CNC, CNA e outras, têm feito um trabalho de discussão do tema, mas é difícil discutir um tema que é politizado. Político demais. É um tema que eles estão muito mais preocupados com repercussão eleitoral do que repercussão econômica. Então, é difícil você chegar para alguém que quer votos, falar para ele não fazer porque não é bom para o Brasil, mas ele sabe que é bom para ganhar votos. Então, a gente está discutindo.
está debatendo. A gente tem hoje vamos dizer assim, um exército, né, de presidentes, federação, instituições e as confederações que estão conversando com seus parlamentares e boa parte deles estão entendendo o custo do Brasil que vai aumentar. E a gente tem a expectativa que, se aprovar, alguma alteração seja algo factível de ser implantado. Que, inclusive, tem uma proposta também, uma outra PEC, essa é mais nova, é a 40/2025, do deputado Maurício Marcon. E ele propõe manter as 44 horas semanais e dar flexibilidade na negociação, que é o que a gente imagina. Paulo, categoria por categoria. Se você seria isso? Categoria por categoria, atividade por atividade, quem trabalha no restaurante noturno, quem trabalha no hospital, quem trabalha em hotelaria, no turismo. Se você perguntar hoje para 10 cidadãos brasileiros aonde ele desejaria mudar para morar, 5 vai falar Estados Unidos. Lá é flexível o trabalho, o sujeito contrata por hora e se ele trabalhar 3 horas por dia, ele ganha 3 horas por dia. E tem cidadão que trabalha 7 dias por semana porque ele quer fazer dinheiro. O senhor disse bem, né? É uma questão politizada, né? Não deveria ser, mas é. Tanto é que o presidente Lula, inclusive, já apresentou uma nova possibilidade, que é discutir essa questão através de um projeto de lei. Mas as PECs estão lá à espera de serem acionadas. E aí o que acontece? Lula e Mota, que já andaram às turras, recentemente vira e mexe andam de novo, assim como com Alcolumbre também, porque defendem os seus próprios interesses e cada um quer ser o pai da ideia. Então, Hugo Mota, que é o presidente da Câmara dos Deputados, encaminhou essa semana à Comissão de Constituição e Justiça, de lá da Casa, da Câmara, essa proposta de emenda à Constituição para acabar com essa jornada de 6x1. E no discurso, Mota afirmou que a discussão começou tarde no país. Olha só. Essa é uma discussão que já começa tarde. E, mais uma vez, aqueles que só veem a escuridão poderão apertar as sirenes do pessimismo. Mas eu quero garantir que nós conduziremos o tema com responsabilidade. E quero dizer, como no velho ditado, toda grande caminhada começa com um pequeno primeiro passo. Doutor Danúbio, o senhor tem dúvida de que é uma questão política? Aí já existe uma guerrinha entre o Mota e entre o Lula? Ele já não faz justificativa jurídica, né? Já faz a justificativa através de versos. Então, dá para ver que é politizado. Tanto é que recolheram 801 mil assinaturas de apoio. Então, eu vou em congruência que o Marcelo Bauer está colocando aqui. Estão politizando um assunto que é muito sério. E mais, estão jogando a bola para frente. Nós temos eleições no dia 4 de outubro, não vamos esquecer, para eleger quem vai votar nesse projeto, só que estão colocando o projeto para ter vigência em um projeto para 10 anos e no outro para 360 dias. Ou seja, quem vai pagar a conta vai ser o futuro. Então, é muito importante a gente analisar com responsabilidade. E os parlamentares, o que nós esperamos, por quê? Porque a matéria, ela tem juridicidade, né? É possível a Câmara alterar através da Constituição Federal. O STF, que tanto reclama e tanto fala do judicialismo, do que o STF promove no país, não tem como interferir, porque não é inconstitucional essa matéria, e você não tem esse controle administrativo do Poder Legislativo. E essa matéria vai ser resolvida politicamente. O que nós esperamos é que tenhamos nas duas casas legislativas, a sorte que nós temos é o Senado, que é a casa revisora de leis, com 81 senadores representando ali cada 3, das 27 unidades da federação, que eles possam revisar esse projeto de lei e que o presidente, que saiu da classe trabalhadora e que está lá representando todo o país, tenha sensibilidade com todas as categorias. Sabe, vamos colocar mais uma fala aqui, porque eu acho interessante, porque durante a sessão da CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, houve lá um estranhamento até entre os próprios deputados. E o deputado Zé Trovão, que é do PL de Santa Catarina, chamou essa PEC do fim da escala 6x1 de, aspas, espinhosa, e disse que é preciso ouvir também o outro lado, o lado do comércio, do setor de comércio. Vamos ver. Essa PEC é uma PEC muito espinhosa. E eu quero fazer 2 ressalvas. Primeiro ponto, eu ainda não sou contra essa PEC, porque ela precisa ser trabalhada, os setores precisam ser ouvidos, para que a gente construa algo para o Brasil. E quando eu digo Brasil, é em primeira escala, setor que produz e o setor que consome. E quando se fala em setor que produz, que tem que estar na escala máxima, a gente precisa entender que se a gente dificultar o setor que produz, nós vamos tirar da boca de quem consome o direito de consumir. Traduz para a gente, Marcelo Baiocchi, presidente da FEComércio,
que o Zé Trovão alertou, em outras palavras, bem rasgadas, vamos dizer assim? Ele deixou muito claro que quem sustenta o país é o setor produtivo, né? Porque o poder público não produz riqueza. Ele arrecada, faz seu planejamento e gasta. Então, ao diminuir a capacidade produtiva e a capacidade de ganho e pagar os impostos do setor produtivo, perderemos todos, inclusive quem está lá na ponta, consumidor, que vai pagar mais caro pelos produtos. Eu aqui, ouvindo o Zé Trovão, eu fiquei imaginando o tanto que carros chineses estão invadindo o Brasil, todo mundo comprando carro chinês. Vai lá para a China e vai ver a carga de trabalho lá, se não é 10 horas, 7 dias, 7 por 0. E está lá produzindo muito e vendendo para o mundo inteiro produtos baratos. Não defendo a escala 7 por 0, tá? Deixar claro isso. Mas eu preciso comparar um país... países isso acontece. Um país onde a carga de trabalho é muito alta, que ele consegue ter uma alta produtividade, um custo baixo e vender um produto no mundo inteiro. E você pega os carros americanos, onde o custo é muito maior de produção, estão perdendo espaço para os carros chineses. Então, é um exemplo que todo mundo vê dentro de casa, né? Muitas pessoas toda hora estão esbarrando, tem hoje um carro chinês porque lá eles produzem mais barato. E o Zé Trovão colocou bem, não adianta colocar mais um custo em cima de quem produz e quem traz riqueza para esse país. Pois é interessante que esses mesmos dados, né, da Organização Internacional do Trabalho mostram que o Brasil é 94º, ou seja, 94 dentre as ordens de países mais produtivos, e a China está atrás do Brasil. O Brasil tem um índice de 21,17 em relação àquela aferição pelos dólares, né, que o senhor falou, e a China tem 20,59. Quer dizer, no Brasil a produtividade equivale a isso, a 21,17, e na China 20,59. Parece bem estranho esse número, né? É estranho esse número. Talvez seja pelo que o tamanho da produção dele por número de trabalhadores, porque lá são bilhões de chineses trabalhando, enquanto aqui no Brasil são alguns milhões, né? Cada vez menos, a hora né? que divide... Cada vez menos, cada vamos vez ser menos. justos. E a hora que você divide essa conta, talvez por isso é que dá uma baixa produtividade por trabalhador. Mas o trabalhador lá trabalha 10 horas por dia. É um regime político também, o sem regime dúvida. político, O regime político de lá também vem de um regime socialista, comunista, totalmente diferente do nosso democrático, né? Que a gente está defendendo que a flexibilidade, defende a interlocução do trabalhador, essa liberdade que agora está sendo imposta através de lei, ainda mais por cima, através da Constituição Federal, que é algo que não é fácil de flexibilizar. Tá bem, vamos lá. Depois dessa fala que a gente mostrou agora, o deputado Túlio Gadelha, que é do Rede de Pernambuco, rebateu, né, o parlamentar, que eu me esqueci o nome, vou ver aqui o nome dele, quando ele falou Zé Trovão. O Zé Trovão, está falando da história de ser uma missão espinhosa, né, aprovar essa jornada de trabalho. Mas o Túlio Gadelha rebateu o Zé Trovão, dizendo que o deputado, presta atenção, que o senhor, inclusive, Zé Trovão, trabalha só 2 por 5. Veja o que ele disse. A gente vê no nosso planeta, no mundo, países que estão reduzindo da jornada 5 por 2 para a jornada 4 por 3. A Islândia faz isso, os Emirados Árabes fazem isso, a Alemanha faz isso, e aqui no Brasil a gente ainda tem trabalhadores que trabalham em regime exaustivo, de pressão psicológica. É por isso, presidente, que esse tema ganhou tanta força nas ruas no Brasil. E é por isso que, às vezes, machuca a fala de alguns colegas que falam que é um tema espinhoso. Espinhoso é trabalhar 44 horas, é trabalhar sem poder ver a família durante a semana, porque quando chega em casa precisa se organizar para enfrentar uma outra semana de trabalho. E muitos colegas aqui que têm a jornada 5, quer dizer, a jornada 2 por 5, vêm aqui falar que esse é um tema espinhoso para o Congresso ou para o Parlamento brasileiro. Posso fazer uma pergunta para o senhor? Com quantos anos o senhor começou a trabalhar? 18 anos, na Câmara Municipal de Goiânia. E o senhor? 15 anos num bar de um primo meu. 15 anos. 15 anos. Uma empresa, digamos assim, familiar. Familiar. Que é o que costumava acontecer nos tempos de antanho, né? Quer dizer, lá no Sul ainda acontece muito isso. Eu tive a última vez em Santa Catarina e presenciei muito lá, filhos trabalhando, netos até trabalhando na empresa do pai, do avô, etc. Quer dizer, o que é mais espinhoso? O senhor que começou mais cedo aos 15, o que é mais espinhoso? É trabalhar 36 horas por semana ou trabalhar full time? Quer dizer, você está na empresa do seu pai, do seu avô,
o avô mora ali do lado e você trabalha 24 horas por dia durante 7 dias. O que é mais espinhoso? O mais espinhoso é o trabalhador não ter o espaço para ele poder desenvolver a força do trabalho dele. E a hora que você quer diminuir esse espaço dele, achando que isso vai gerar mais emprego, é uma mera discussão filosófica, como o doutor Danilo colocou, que não chega a lugar nenhum. E concordo com você, Paulo, eu hoje aos meus 60 anos, né, empresário, graças bem jovem ainda, com muito vigor. Você está com 45 anos de trabalho. 45 anos de trabalho e trabalho até hoje 12 horas por dia. Eu acordo todo dia às 5h30 da manhã, faço minha academia, 7h, 8 horas estou na rua e não chego às 7h30 em casa. Múltiplas tarefas, né? Múltiplas tarefas. O senhor tem várias atividades. Várias atividades, minhas atividades profissionais e institucionais. E isso só me dá mais vigor e mais vontade de trabalhar e não vejo nenhum espinho em trabalhar muito. E entendo que nós temos que valorizar quem desempenha bem as suas funções e quem está preparado, capacitado para trabalhar. E o senhor, o que é mais espinhoso? Mais espinhoso não dá essa liberdade de flexibilização e de comunicar o contratante com o contratado, né? Deles mesmos não ter essa liberdade de se resolver. Nós estamos num momento no país que se discute tantas liberdades, né? Tantas liberdades que estão sendo inseridas aí, agora estão querendo tirar a liberdade do trabalhador. E quando eles estão falando que é um benefício para o trabalhador, através de números, foi apresentado aqui pelo BAIOC, sem dúvida nenhuma, isso vai diminuir a produtividade, quem vai pagar a conta é o consumidor, o trabalhador é o próprio consumidor, e vai diminuir também, às vezes, porque um dos elementos previsto no artigo 7º da Constituição é a estabilidade salarial, mas esse salário ele vai congelar por causa disso, com certeza. Então, ou seja, não há benefício nenhum para o país, benefício nenhum. O benefício é você ter essa liberdade, como foi colocado. Policiais militares trabalham em escala 1236 e quando estão de folga, muitos deles fazem outros tipos de trabalho, exercem outras funções. E essa liberdade para poder exercer esse tipo de trabalho é muito importante. Então, assim, essa falta de flexibilidade, essa limitação que se impõe através da Constituição Federal, que é algo que está se politizando, mexendo em algo que está pronto, que está sendo organizado e que avançamos muito, levamos muito tempo para poder avançar. Sabe o que eu acho espinhoso? Vou perguntar para mim. Paulo, o que você acha que é mais espinhoso? Espinhoso é reclamar de trabalhar, meu Deus do céu. Claro que as pessoas têm que ter o seu espaço, o seu tempo, para cuidar da família, para cuidar dos próprios negócios particulares, inclusive e tal. Mas virar um cavalo de batalha, como está virando isso, eu acho um absurdo, porque eu sou daquele tempo de antigo, pode me chamar de que quiser, de velho, não sei, ultrapassado. Mas eu tenho a convicção, tanto quanto o senhor, né, de trabalhar já há 45 anos. Eu trabalho já há 56. E estou aqui, estou firme, graças a Deus, estou firme. Mas vamos lá, vamos ouvir também o governador Ronaldo Caiado, que falou sobre esse assunto durante um evento em São Paulo. Perguntaram a ele sobre esse fim da escala, né, 6x1, e por quê. Ele questionou por que Lula não fez isso antes e ainda chamou o presidente de personagem folclórico. Vamos ver. O Lula é tão retrógrado que ele realmente não dá conta de pensar no Brasil na frente. Eu disse o seguinte, olha, 5x2, isso aí já é um sentimento hoje. Tá certo agora, por que ele não fez? Tem 3 anos que ele está no governo. Ele denuncia déficit, banqueiro, bilionário, só fica de boca, não faz nada, não toma nenhuma decisão. Aí ele fala na violência, mas não toma nenhuma decisão. Então, quer dizer, ele é uma pessoa folclórica, ou seja, é assim, vou dar uma cerveja gelada, garanto uma picanha, agora, olha aí, eu vou garantir o passe de ônibus agora por 0, eu vou liberar. Gente, o raciocínio meu é outro, ô Lula. Quer dizer, o que Caiado disse é aquilo que a gente tem visto realmente, né? As pessoas, os políticos em especial, se movem apenas quando um fato ganha comoção, ganha proporção nacional, né? Como foi, por exemplo, o caso do Felca, né? Aquele influenciador, virou uma febre naqueles dias por causa de exploração de menores, aquela coisa toda. Quer dizer, depois morreu. E é a mesma coisa, Lula, o povo quer isso, opa, preciso ganhar a eleição, vamos nessa. É mais ou menos assim, presidente? Sem dúvida nenhuma que é um político movido pelas motivações, né? Movido motivações, né? Um pleonasmo aí, mas
o que move ele é voto. Então, ele vai discutir, vai debater e vai defender aquilo que ele entende que o eleitor quer ouvir. O que é muito ruim para o país, porque você não faz um plano de Estado, mas você faz plano só de governo, só pensando na próxima eleição. E o país é que paga a conta no final. Vamos lembrar também o que Lula disse durante uma entrevista à jornalista Daniela Lima, que é do UOL, do portal UOL, mas no UOL News, Lula falou sobre a mudança na jornada de trabalho. Vamos ver o que ele disse. Quem viveu no mundo do trabalho como eu sabe que hoje a juventude e as mulheres querem mais tempo para estudar, mais tempo para cuidar da família. Com o avanço tecnológico, a produção aumentou muito. Então você não precisa exigir de todo mundo isso. Ora, essa não é uma tarefa só do governo. O governo tem que estabelecer uma discussão com o Congresso Nacional, nós vamos estabelecer discussão com o empresariado e com os trabalhadores e fazer aquilo que é possível. O dado concreto é que está na hora da gente fazer uma mudança na jornada de trabalho desse país para que o povo tenha mais tempo de estudar, de pensar. É isso. Então, o Nubio já falou um pouco sobre isso, mas queria que você falasse de novo, com base nessa declaração de Lula. Ele entende que as pessoas vão ter tempo de estudar, descansar, passear e produzir mais. Produzir mais não tem como, né? Mas mais tempo para descansar, tá com certeza. produz E mais, estão esquecendo dos essa feriados síntese, né? também. Mas assim, eu aprendi algo muito cedo, Paulo, é que assim, não é o trabalho tem que adaptar o trabalhador, né? O trabalhador tem que adaptar o trabalho. Eles estão invertendo a lógica. Então, assim, desde a Revolução Industrial, quando começou essa discussão dos espaços trabalhadores, dos direitos dos trabalhadores, isso está muito bem estabelecido no artigo 7º da Constituição, tem essa batalha entre o setor produtivo e o trabalhador. Nós alcançamos o que eu vejo, o modelo mais ideal, que é garantir a produtividade, permanecendo direitos do trabalhador, direitos a férias, direitos ao descanso remunerado, lembrando que a jornada de trabalho de 44 horas, ela garante 1 dia e meio de descanso, eles estão querendo garantir 3 dias e que a pessoa trabalhe apenas 4 dias, ou que diminui essa flexibilidade para que possa ajustar entre trabalhador e contratante. Pode diminuir o tempo de trabalho, mas não pode diminuir o salário. Não pode diminuir o salário. Exatamente. Aplicando isso a partir da vigência da lei, a partir de 360 dias seria o tempo de adaptação. E mais, o trabalho que tem que se adaptar ao trabalhador nesse prazo mínimo. Então, é problemático. Vamos virar para os lojistas agora do Estado de Goiás, vamos falar assim, a partir de hoje nós vamos abrir às 9 da manhã, vamos fechar às 6, vamos fechar às 5. O que vai se acontecer? Qual vai ser o novo modelo que nós vamos ter? Eu concordo. Lá em Portugal, por exemplo, em Lisboa, o dia começa às 10 horas da manhã. Mas, assim, você tem que olhar toda a situação de clima, sol, realidade, país, frio, energia. Então, assim, não deve se olhar quanto ao conforto apenas do trabalhador, mas a capacidade de você ter a estabilidade do país. E a estabilidade com todos os setores consegue alcançar o bem-estar social. Marcelo Baioc, que é presidente da Federação do Comércio do Estado de Goiás. Vocês já fizeram algum desenho com base no que pode vir por aí? Já tem uma noção de como vocês vão sobreviver a essa mudança? Claro que a gente já viveu outras mudanças e citam-se muitas delas, como o caso, por exemplo, quando houve aumento do salário mínimo, quando houve isso, aquilo outro, a própria consolidação das leis trabalhistas e etc. Qualquer mudança implica num desconforto, pelo menos para muita gente. Os senhores já desenharam um planejamento para enfrentar essa situação, se ela vier a ocorrer, e ao que parece vai ocorrer? Cada segmento vai ter que adaptar a essa nova realidade de caso ocorra essa mudança. Eu acredito que não deve acontecer nos moldes propostos, né? Essa discussão deve aprofundar e achar um meio equilíbrio. Porque uma conta simples de padeiro, né? 10 anos de trabalho, você está propondo reduzir 1 ano e 5 meses nesses 10 anos. É muita produtividade que você vai perder. E não adianta pensar que você vai compensar essa perda com o mesmo pessoal que você está trabalhando. Algumas empresas estão pensando aos poucos ir trocando os funcionários e contratando mais barato para contratar mais funcionários, ou seja, diminuir salário não diretamente, mas indiretamente. Nós estamos vendo aí um crescimento cada vez maior da pejotização, ou seja, são pessoas que estão trabalhando sem vínculo empregatício da CLT e emitindo nota fiscal através de MEI, através de pequenas empresas, né, empresas individuais. Isso deve crescer ainda mais. Terceirização de mão de obra também vai ser uma crescente.
porque vai ser uma forma para facilitar de você conseguir ter a sua empresa funcionando às 44 horas, porque a empresa terceirizada vai fazer rodízio de mão de obra de uma empresa para outra, imagino eu. E, por exemplo, dou um exemplo de nós, né, lá do SESC. Nós temos hoje 3 unidades hoteleiras que funcionam de domingo a domingo, Caldas Novas, cidade de Goiás e Pirinópolis. E, por acaso, estamos reformando as 3. Aruanã, não? Não, Aruanã é o SESI. Não, SESI. Nós já estamos estudando fechar segunda-feira, se essa lei se passar. Porque a gente é um turismo social, a gente não tem fins lucrativos. Então, a gente não tem como contratar mais funcionários. Nós vamos diminuir um dia. Quem vai ser prejudicado? O comerciário que usa nossas unidades, que os nossos hotéis é para servir o comerciário. Ele vai ter o dia livre, mas vai ter o hotel fechado. Ele não vai conseguir... Ele pode se hospedar lá até domingo. Segunda-feira. Segunda pela manhã domingo tem que... às 15 horas ele tem que sair e só vamos abrir de novo para a hospedagem na terça às 10 horas. Já estamos estudando, que se isso passar, nós não temos outra opção. É um dia a menos para servir o comerciário. Se você pensar em 52 semanas no ano, são 52 dias que o comerciário não vai se hospedar e a gente tem, em média, 800 hóspedes por dia nas nossas unidades. Então, vezes 50, nós estamos falando aí de 40 mil pessoas que vão usufruir a menos só dos nossos hotéis. Clubes, escolas, então vamos ter que fazer toda essa mexida. Aumentar custo, nós não temos recurso. Vamos ter que diminuir o trabalho e atendimento do comerciário. Paulo, sim. E com 44 horas já enfrentamos isso. Eu desafio o goianiense a encontrar restaurante na segunda-feira. Porque, como as famílias no domingo é o dia do lazer, que é o dia separado para poder almoçar em família e frequentar os restaurantes, a maioria, não todos, evidentemente, a maioria dos bares e restaurantes de Goiânia não funciona na segunda-feira. Exatamente para cumprir a jornada de 44 horas. Quando diminuirmos para 36, o que vai acontecer? O efeito que o Baioc está falando. Nós vamos ter 2 dias a menos de lazer, cultura e diversão que é proposto pelo presidente Lula. Quer dizer, é um bumerangue, né? Quer dizer, o trabalhador que acha que está ganhando vantagem com essa história de não precisar trabalhar como trabalha, quer dizer, as coisas vão se voltar contra ele. A própria prestação de serviço que poderia beneficiá-lo, como disse aqui o Marcelo Baioc, quer dizer, está lá no hotel, tem que sair no domingo, meu amigo, não pode ficar até segunda, quer dizer, você já perdeu um dia e meio. E também a questão de que esse próprio trabalhador que acha que vai ser... quer dizer, eu estou emitindo meio que até uma opinião minha, é minha opinião, tá bom? Não significa que eu esteja com a verdade, não é nada disso, mas eu estou fazendo um exercício aqui de adivinhação até. Mas então esse mesmo trabalhador que acha que vai ser beneficiado por essa PEC, ele vai pagar a conta. Então, ele vai deixar de ter a prestação de serviço como ele já está acostumado a ter. Ele vai ter que tirar dinheiro mais do bolso. Vai correr o risco de desemprego, né, Marcelo? Com certeza. Quer dizer, vai ter um desemprego no Brasil inteiro. Vai ter porque as empresas vão... Por exemplo, se nós fecharmos a segunda-feira para conseguir equilibrar o banco de horas, a gente pode chegar à conclusão que algumas atividades a gente pode diminuir o número de funcionários. Por exemplo, manutenção de jardins. Se a segunda é fechado, eu talvez não preciso do mesmo número de jardineiros nas unidades. Eu estou lembrando, sabe de quê? De uma frase que eu ri, mas fiquei triste, porque eu vi que muitas vezes ela tem sentido, que é uma frasezinha que alguns empresários, né, usavam. Não falte ao emprego para que o seu patrão não perceba que sua falta não faz falta. É mais ou menos isso? Exatamente isso. A gente pode chegar à conclusão que vai trabalhar com menos postos de serviço. E também um risco que corre, Paulo, empresas pequenas que não têm muita mão de obra para poder fazer gestão disso, que se veem obrigadas, não podem contratar porque não dão conta de pagar, se veem obrigadas a fechar as portas mesmo. Então, pode ter o desemprego também por empresas que deixarão de existir. Que pena, né? Mas, enfim, a gente, para encerrar esse assunto, pelo menos por hora, que eu quero passar para outros, mas a gente tem que esperar, como disse aqui o doutor Danúbio, que haja o devido cuidado, né, na hora da revisora desse processo todo, que é o Senado, a Casa Revisora, a Câmara Alta, de que se corrijam, né, eventuais distorções que se possam praticar dentro da Câmara dos Deputados. Exatamente, exatamente. E um eixo totalmente diferente. Talvez por um projeto de lei, você mudar a própria Constituição Federal, ou seja, nós já temos uma Constituição semi-rígida, e aí você vai mudar ali, está certo que não é uma cláusula pétrea, mas você alterar a fundo uma matéria de impacto que depois você não possa retroagir, eu vejo isso com muita cautela.
Vamos lá então. Cautela, será que houve cautela por parte do Vorcaro, o dono do Banco Master? Vamos falar um pouquinho de Banco Master? Quero ouvir vocês, né, um advogado e empresário, sobre essa questão que a gente está vivendo no país, né? O Banco Master provocando um rombo. O senhor tem ideia de quanto seja esse rombo provocado por várias situações provocadas, proporcionadas pelo Banco Master? No início falaram em 42 bilhões, né, Paulo? Mas só o fundo garantidor já pagou 24 bilhões e parece que é a metade do que ele tem que pagar. Então, esse número aí pode chegar a outros valores, até porque eles faziam uma ciranda em cima de fundos, onde o mesmo título rodava, começava em 1, chegava lá no final 10 vezes mais valorizado, né? Então, não sabe se... E não valia nada no final. E no final era um papel só para esquentar dinheiro e lavar dinheiro, sabe-se lá de quem. O senhor tem ideia do tamanho do rombo, não? O tamanho do rombo, acho que ninguém nunca vai alcançar, né? Porque não é só os valores do rombo, mas o impacto que esse rombo teve. Porque nós temos dinheiro público aí no meio e nós temos autoridades envolvidas. E agora nós temos um sigilo total sobre essa matéria e que a gente não sabe por que dessa necessidade desse sigilo, mas foi decretado pelo ministro, salvo engano, Dias Toffoli. Agora, o que é a questão de banco? O banco no país evidentemente, a gente não tem que lutar, primar pelos bancos públicos tão somente, mas historicamente nós estamos tendo problema com bancos, né? O Silvio Santos, que é uma das pessoas mais honestas do país, um grande empresário, disse que a única vez que ele sentiu medo de ser preso foi quando entraram com a ação contra o banco que ele tinha aberto. E ele desistiu do banco. E ele procurou o presidente da República e falou: se tiver alguma coisa errada, eu quero consertar. Porque é muito complicado, porque primeiro, você mexe com o dinheiro dos outros. Terceiro, você mexe com a legislação complexa. E agora nós temos aí o Banco Central, que é uma entidade com independência, que não deveria estar envolvida politicamente com a matéria, e aí eu entro onde o Baioc colocou no começo. O problema é quando você politiza situações que são complexas. E ali nós estamos politizando dinheiro, e a maioria dinheiro público, e envolvendo autoridades da alta cúpula do país. E como é que o senhor vê, analisa o comportamento de Dias Toffoli, ministro do STF, quando ele avocou para ele essa investigação, né, que não é competência de ministro investigar, mas, enfim, ele puxou para ele, sem que houvesse a devida justificativa pelo fato de haver alguém de alto escalão envolvido, né, deputado, senador, seja o que for, ainda não tinha, não se sabe se vai ter, mas ele achava que ia ter. Mas, enfim, ele puxou para ele, depois ficou com as provas levantadas pela Polícia Federal e etc, etc. Até que parece que vão convencê-lo finalmente a mandar para a primeira instância. Como é que o senhor vê essa atitude? Como homem da lei, como é que o senhor vê essa atitude de Dias Toffoli? Eu vejo que, assim, primeiramente, ele pode ter tido uma certa cautela em relação ao âmbito processual. Porque se você tem autoridade envolvida no meio, pela investigação da Polícia Federal, se você tem ali conversa do próprio presidente da República recebendo esse presidente do Banco Master, e se há responsabilidade de parlamentares, ministros de Estado e presidente do Banco Central no meio da situação, compete ao STF garantir o julgamento final. Então, caberia a ele realmente ali naquele momento. Agora, se ele verificou que não tem essa responsabilidade, que foi solicitado, e o próprio Ministério Público, que é o representante, que tem o poder de representar, verificou que não vai para a primeira instância. Então, eu não sei politizar a ação do próprio ministro, porque ele deve ter seus fundamentos jurídicos. Pois é, e o fato de ele ter aquela estreitíssima ligação com aquele resort, né, o Taiaiá, lá no sul do país, quer dizer, tem inclusive ambiente específico para ele, e as conversas dão conta de que tem sócio de Vorcaro envolvido nisso, de empresas ligadas ao Vorcaro. Quer dizer, não é um risco absolutamente desnecessário que ele correu, que ele corre? Quando você tem 11 ministros e quase todos eles que não mexem com educação têm outras áreas que atuam, é um grande risco. Eu, no lugar dele, me declarava suspeito ou impedido do julgamento desse ou de participar. Mas talvez ele não fez isso porque ele não tem nenhum envolvimento. Assim, a gente tem que levantar também com muita responsabilidade, Paulo, que não é o fato de uma pessoa ter um negócio com um sócio de alguém que está sendo investigado, é que ele está envolvido no crime. Eu sempre separo isso quanto advogado. O advogado, ele defende o criminoso, ele não defende o crime.
né? Então, tem que ter muita responsabilidade com isso também, porque senão não tem condições de ter juiz nesse país, de ter promotor, de ter autoridade no país. E eu não fiz acusação nenhuma. Evidentemente. Só comentei o que a gente vê na imprensa e o que a gente vê nas ruas. Só a responsabilidade, porque assim, causa estranheza, assim, é verdade, causa estranheza. Como é que os empresários veem isso? Com muita cautela, né, Paulo? Porque o que nos preocupa é o investidor que pôs o recurso lá no Banco Master, ele pôs no risco. Mas nós sabemos que muitos recursos de previdência privada, previdência pública, principalmente, funcionário público, está lá. Né? E esses funcionários que estão juntando a previdência dele, esperando aposentar um dia para poder receber de volta, ele vai receber o quê de quem? Então, o rombo do Banco Master, por estar em sigilo, a gente não sabe realmente a dimensão dele. Mas, com certeza, ele vai repercutir muito mais do que a gente imagina. Tá bem, em entrevista à TV Senado, o senador Rogério Marinho, que é do PL do Rio Grande do Norte, disse que a gênese do Banco Master teria começado na Bahia e relacionou a origem do modelo de negócios do banco a Rui Costa, que é do PT, que era governador do estado. Vamos ouvir. Ele tem uma história que precisa ser contada à sociedade brasileira, né? O gênese, o início, o alicerce do Banco Master começa na Bahia, quando o atual ministro da Casa Civil, Rui Costa, era governador e o líder do governo, o Jacques Wagner, era secretário. Se vendeu uma estatal que tratava de cesta básica de alimentos para funcionários, uma estatal baiana, para um dos sócios do banco, atualmente do Banco Master, que é o Augusto Lima, uma operação de 15 milhões de reais. E ato contínuo, o Augusto vende 50% dessa operação por 30 milhões. É um negócio da China. Manteve 50% do controle da operação. E o governo do estado da Bahia tornou essa operação um negócio, um toque de Midas, uma mina de ouro. Porque transformou alimentos em consignado, inclusive com a possibilidade de que todo o conjunto de servidores baianos pudesse ingressar nesse sistema. Ao longo do tempo, essa margem de consignado, que era 30%, chegou até 75%. E o negócio que começa desta forma, eu diria, inopinada, diferente, na Bahia, se espalha pelo Brasil. Pois é, virou um toma que o filho é teu que a gente não aguenta mais, né, Marcelo? Esse toma que o filho, não, agora é do PT, aí o PT, não, agora é do PL, agora é do Bolsonaro, agora é do Lula. A gente vai a algum lugar desse jeito? Infelizmente, quando não se tem a clareza dos fatos, quando não se apura e dá responsabilização, fica sempre querendo empurrar o filho feio para o outro, né? Ninguém quer ser pai de filho feio, de problema sério, né? Aqui é só uma analogia. E a gente fica, como cidadão do outro lado, imaginando que essas coisas deveriam sim vir à tona e deveria todos aqueles que são responsabilizados, que tiver alguma responsabilidade, sejam responsabilizados pelos seus atos. O que o senhor pensa sobre isso, esse denuncismo de lá e de cá? Ano eleitoral, né? Ano político. O senhor conhece bem desse assunto, né? Sem dúvida. Todo ano eleitoral começa as denúncias, começa as acusações, exatamente para bagunçar o parquinho e se extrair algum proveito político daquilo. Mas por trás disso existe investigação, existe uma série de verdade, e foi colocado aqui na mesa. Tem muito dinheiro, eu falei de dinheiro público, mas é porque é o poder público que cuida da previdência do dinheiro do trabalhador. Então, o trabalhador que está aí pedindo a jornada de trabalho aí, que está as 801 mil assinaturas aí, tem que fazer as 800.001 assinaturas agora para poder pedir apuração, porque o dinheiro dele na hora de aposentar, que você não sabe quem vai pagar a conta. Sabe quem vai pagar a conta? O contribuinte, os impostos, porque o governo vai ter que assumir isso uma hora, essa responsabilidade, o INSS, de alguma forma, vai ter que pagar essa conta, porque o trabalhador ele não vai poder ser prejudicado. Então, mais uma vez, o Poder Judiciário vai ter que intervir na administração daqueles dois outros poderes que não tiveram competência para poder intervir e ainda criminalizam e reclamam ainda da atuação do STF, do Poder Judiciário no país.
de interferir, né? Eles não fazem e reclamam que o outro faz. Fala do ativismo, né? Você fala que se chama aí é o ativismo do Poder Judicial, mas não é. Cabe ao Poder Judiciário, pelo sistema que nós vivemos, fazer o controle do ato administrativo. Não administrou bem, intervenção do Poder Judiciário. É o que nós vamos ter. De novo, processo criminal, processo civil e alguma solução. Ou não, né? Ou anistia. Acho que vai ser o mais provável que pode acontecer. Vamos anistiar a situação do Banco Master e a República assume o endividamento e aí aumenta impostos para poder pagar a conta de uma pessoa e ali alguém vai ser crucificado, né? Uma dessas pessoas deve ser crucificada dentro do processo político e outras devem ser absolvidos, escondidos. É o que acontece com o INSS, aquele rombo do INSS, 6 bi? É o que acontece no INSS, aconteceu no Mensalão, está todo mundo no Mensalão aí saindo candidato novamente. É o que aconteceu com Petrolão, é o que aconteceu com o BNDES. A história do país, ela só se repete. Foi muito bem colocado pelo Baioc aqui. Eles devem muito respeitar o poder produtivo desse país, porque quem move o país é o poder produtivo. O governante, ele só arrecada e gasta, E está arrecadando mais que está gastando ou está gastando mal. Muito bem, vamos falar um pouco sobre eleições? O senhor também é advogado eleitoralista, é isso mesmo, correto? Sim, vamos falar sobre eleições. E não eleitoral? Eles chamam de advogado eleitoralista, né? Também. Vamos lá. O governador Ronaldo Caiado falou hoje, né, durante uma agenda aqui em Goiânia, que o Brasil vive um momento de desgaste político e que a população demonstra desejo por mudança após 2 décadas sob o mesmo grupo no poder. Vamos ouvi-lo. O que deixa todos nós aí extremamente otimistas é que realmente este governo ele já vem num processo de cansaço, de fadiga. Já são 20 anos que eles estão no poder no Brasil. E esses 20 anos a população já quer uma mudança. A sociedade quer ver, por exemplo, se aquilo que foi implantado em Goiás pode ser implantado no Brasil. É isso que o povo brasileiro realmente deseja. Onde você vê nas páginas dos maiores jornais de hoje, o Brasil hoje na pior posição entre os países onde se calcula pelo nível de corrupção. Né? Então, quer dizer, o Brasil hoje é um dos mais corruptos do mundo. E são patamares que nós excluímos Goiás dessa faixa. Você não vê mais Goiás nas páginas policiais. Então, o que você deseja é isto aí para o Brasil. Então, é a experiência que nós temos sendo levada no cenário nacional. Marcelo Baioc, que apresenta a Federação do Comércio no estado de Goiás. Então, vamos puxar essa questão para o lado dos empresários, que o senhor comanda através da FEComércio. Caiado tem razão, é isso mesmo que se deve fazer. O povo está cansado dessa, como disse também o doutor Danúbio, está cansado dessa rivalidade esquerda-direita, Lula, Bolsonaro. Qual o caminho? Caiado está no caminho certo ou não? Sim, o governador, ao fazer essa análise e a preocupação de como o país está sendo visto, né, em virtude da má administração, e isso reproduz nas pesquisas quando avaliam o governo do Lula como ruim, péssimo, com mais de 50% de avaliação. Isso é um sentimento hoje da população que já não está aguentando mais esse populismo e os mesmos discursos e as mesmas propostas. O Brasil precisa readquirir o seu caminho para o crescimento. O doutor Danúbio falou, eu repito, sem o setor produtivo, sem gerar riqueza, a gente não tem o que distribuir. Sem o agro também, né? Principalmente, né? Todos os serviços, o agro hoje é o que alavanca o país, a nossa bolsa, nossa balança comercial. Doutor Danúbio, né? Comentando essa fala de Ronaldo Caiado. Muito apropriada. Quando o governador Ronaldo Caiado fala, você pode ver que todos os jornalistas param e o Brasil para ouvir, porque essa é a verdade. Nós estamos com uma dicotomia no país, de direita e esquerda, aí, que todos estão cansados e não está trazendo produtividade política. Nós estamos no momento mais delicado da história desse país, que não deveríamos ter entrado. O ex-presidente era expectativa de mudança. E não mudou. Por quê? Porque nós temos um modelo político no país também que prejudica também o funcionamento da máquina quanto democracia. Então, a gente espera por mudança. Agora, qual seria esse nome da mudança e qual seria a forma dessa mudança? É isso que nós temos que buscar. E cabe aos governadores dos estados, né? Aí liderar os seus parlamentares, liderar a classe política para poder construir esse novo caminho, que eu não enxergo ele em 4 de outubro.
Foi uma boa, Caiado, ter mudado de partido? Foi necessário, né? A União Brasil, PP, a Federação, não ia dar espaço para ele ser candidato a presidente da República. Para ele continuar no projeto dele de pré-candidato à presidência da República, só buscando outra legenda. Pois é, e não custa lembrar também que Rueda, que é o presidente da União Brasil, e também o Ciro Nogueira, que é presidente do PP, estiveram juntos com quem? Lula. Conversando o quê? Apoio, negociação. É difícil porque são partidos que se diz de centro-direita, mas na realidade são fisiológicos e querem só o poder. Assim como outros, né? O próprio PSD também do Kassab é um partido que apoia o Lula no Maranhão e apoia o Bolsonaro, o candidato de direita, em outros estados. Assim é a política, né? Assim é a política. A política é feita do debate, né? Agora, ideologia, eu sempre lembro a palavra do professor Vilmar Rocha, ideologia era um instrumento criado pelos partidos políticos no final da Idade Média, né? Assim, no século retrasado. Então, assim, não temos partidos ideológicos mais. Temos o que foi apresentado aqui, fisiologia, é oportunidade e conveniência para o momento. Tanto é que Jair Messias Bolsonaro foi eleito pelo PSL e foi para o PL, que foi o partido que foi vice-presidente da República de Lula em 94, 98, por aí. No fim da história, tudo se converge e tudo se diverge. Ou seja, em política tudo é possível, inclusive nada. Não é verdade? Mas vamos lá. É interessante, o senhor lida muito com os políticos. Há quantos anos o senhor atua nessa área? Há 20 anos. 20 anos. O senhor se deu o trabalho de ler, digamos, a carta programática de um partido e de outro? Eu tive oportunidade porque eu tive que fazer, né? Eu tive que fabricar. Eu fabriquei alguns partidos no país, inclusive. Eu participei da construção do PSD em 2011, junto com o Kassab, os advogados nacionais do partido. Eu participei da construção do Solidariedade também, que é um partido que agora está federando com o PRD. Só que quando a gente vê a carta programa, que é onde o senhor quer chegar, a gente vê que tudo é muito parecido, né? É tudo quase igual. Só lá na carta programa do PT que ele tem uma finalidade comunista, que o povo sempre joga isso na cara da população, mas que também, como foi apresentado aqui, é um partido que não deixa de ser de centro também, centro-esquerda, vamos colocar assim, mas o que vale é a execução desses programas. Vai para onde for preciso. Vamos lá, para encerrar o programa, vamos mostrar uma matéria aqui que certamente deve ter provocado muita emoção no presidente da Assembleia Legislativa, Bruno Peixoto, que foi a inauguração hoje de um novo colégio estadual em período integral no setor Centerville, aqui em Goiânia. Investimento de mais de 6 milhões de reais, e essa unidade tem uma proposta pedagógica inovadora, com foco na formação de atletas. Vamos ver. Com uma estrutura que inclui salas de aula e ambientes esportivos, o CEPI do Esporte Regina Pimenta Peixoto Moura inaugura um novo modelo de ensino com foco na formação de novos atletas. Os alunos passaram por uma triagem, aqueles que têm aí habilidades especiais para as várias modalidades esportivas, estarão estudando aqui e ao mesmo tempo tendo aí no contraturno o desenvolvimento dessas suas habilidades esportivas. O colégio, que leva o nome da mãe do deputado Bruno Peixoto, teve as obras paralisadas por quase 20 anos e só agora foi entregue à comunidade. Estava aqui um verdadeiro local de concentração de mosquitos da dengue, um mato tomando conta, a população clamando para que desse uma solução a essa obra paralisada. Fui ao governador Ronaldo Caiado, juntamente com o Jurandir, presidente da associação, repetindo na função de líder, autorizou na hora. E nós retomamos a obra. E hoje nós estamos aqui para inaugurar. Hoje eu estou feliz. Essa homenagem maravilhosa que o meu filho pôs para a Regina Pimenta esse colégio. Para mim, um colégio maravilhoso. A estrutura padrão século XXI inclui 12 salas de aulas, laboratórios de ciência e informática, quadra coberta, além do oferecimento de 9 modalidades esportivas. Para que as obras fossem concluídas, o governo de Goiás investiu 6,2 milhões de reais. O colégio também recebeu incentivo por meio de emendas parlamentares oferecidas pela Casa Legislativa Goiana. As emendas parlamentares, elas têm um papel também forte na construção de unidades escolares, no fomento
de políticas públicas voltadas para a capacitação e para a qualificação de profissionais. Alunos já matriculados no colégio não escondem a alegria de unir os estudos ao amor pelo esporte. É a melhor sensação do mundo, porque durante a parte da manhã você pratica esporte e a parte da tarde você estuda. É você ter, assim, duplas funções, né? Tanto no estudo quanto no esporte. E assim, eu sempre fui apaixonada em esporte, fazia dança, então eu sempre fui apaixonada por esse mundo. Então, quando abriu essa escola, eu fiquei, assim, muito feliz. Vamos lá, Escola Padrão Século XXI, né? Homenagem à mãe, né, de Bruno Peixoto, esposa do Tião Peixoto, dona Regina, que eu sou testemunha, o senhor também deve ser, né, do tanto que Bruno sentiu, né, a ausência dela e deve ter se sentido muito feliz com essa homenagem prestada à mãe dele. Com certeza. Não é? Tá bom, e uma escola maravilhosa também, né? E uma homenagem à mãe do futuro vice-governador, não é isso, não? Quem sabe? Não é? Não, certeza. É. Certeza. Está no jogo. Porque Caiado se licenciando, se afastando, ele já passa na linha sucessória, ele fica abaixo apenas de Vilela. Eu já estava pensando depois de 2027, eu estava pensando para frente. Não, calma, a gente é jornalista, tem que ter responsabilidade, né, doutor Danúbio? E eu não errei, não. Errei. Muito rápido, muito rápido. Sim. É isso. É o que a Constituição de Goiás prevê, né? É. Doutor Danúbio Remy, advogado eleitoralista, obrigado por ter vindo, foi muito bom ter esse hoje aqui. Obrigado, Paulo. Boa noite a todos os telespectadores. Obrigado também, Marcelo Baioc, presidente da Federação do Comércio do Estado de Goiás. Prazer também, foi muito bom tê-lo aqui. Muito obrigado, Paulo, sempre trazendo temas relevantes para a gente debater e agradeço aí a oportunidade, inclusive com o ilustre doutor Danúbio. Obrigado. Foi muito bom. Mandar um abraço também pro pessoal, né? Aquela moça que está lá. Joelma está aqui com a gente. Joelma e a Sara, colega jornalista também. Grande jornalista. E a equipe toda, Yuri, o Ré, que está lá conosco, o Yuri Godinho. Os melhores. Joelma. Não, o Veiga Jardim Leopoldo. Leopoldo Veiga Jardim. Grande equipe, né, que trabalha com o presidente Marcelo Baioc. E você, a nossa grande equipe, né? Obrigado por acompanhar. Um grande abraço para você. Tchau.